Fala aí, galera, beleza? Hoje estou aqui para falar de mecânica. Dentro da mecânica a gente já estudou as leis de Newton, as 3 leis de Newton, né? E vimos que na segunda lei de Newton tem uma formulazinha, né? Que é FR é igual a M vezes A. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, que para você mover um corpo, você tem que aplicar uma força nesse corpo, né? Então uma força ela é capaz de movimentar um corpo, de cessar o movimento, de deformar alguma coisa, né? Bom, e essas forças que fazem isso, nós vamos estudar algumas delas, tá? Hoje nós vamos estudar algumas forças, alguns tipos de forças, tá? Outras forças a gente vai estudar em aulas posteriores, beleza? Força elétrica, força magnética, força empuxo, força centrípeta, essas forças a gente vai estudar numa outra situação, numa outra aula, tranquilo? Na aula de hoje nós vamos estudar 5 forças importantes, tá? Essas forças que fazem parte também das leis de Newton, né? Das questões que tratam de leis de Newton, de aceleração, até de velocidade também, ou equilíbrio, tá? Dentro de estática, que é uma aula que a gente vai ter posteriormente. A gente vai ter que aprender algumas forças, principalmente como é que se aplica essas forças, essas 5 forças que estão aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente começar, força-peso. A força-peso é uma força que a gente representa com a letra P, beleza? Força normal, vou só indicar quais são. Letra N, N maiúsculo, tá? Tração ou tensão, letra T maiúscula, beleza? Força elástica, FEL, F-E-L, força elástica. E força de atrito, FAT, F-A-T, atrito, FAT, beleza? Dessas 5 forças, nós temos que lembrar o seguinte, toda força é um vetor, é uma grandeza vetorial. E como toda grandeza vetorial, essa força, né, essas forças, elas possuem módulo, que é o valor da força, né? Quanto de newtons, lembrando que força, toda força, qualquer tipo de força, tá? De qualquer natureza, a unidade é sempre newton, não é SI, beleza? Então qualquer força dessa e outras que a gente vai estudar pra frente, utiliza newton como unidade, tá? Em homenagem a Isaac Newton. E aí, essas forças possuem módulo, direção e sentido, que é uma grandeza vetorial. Então toda grandeza vetorial, todo vetor, que é uma força, por exemplo, é um vetor, tem módulo, que é o valor, direção, horizontal ou vertical, e sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás, tranquilo? Dessas forças, a força-peso é uma força de atração gravitacional, tá? Feita pela gravidade terrestre, pela gravidade dos planetas, tá? De um planeta qualquer, ou da Lua, beleza? De uma estrela, ou seja, qualquer corpo que tenha massa possui atração gravitacional, tá? Que nós vamos ver esse lance de planetas, satélites em uma outra aula. E aí, essa força-peso, né? Que é a atração gravitacional, ela é muito confundida com a massa. Normalmente se costuma, né, confundir peso com massa. Então, se eu falar assim, se eu perguntar assim, normalmente as pessoas responderiam assim, qual o seu peso? Aí a pessoa fala, tantos quilogramas, ou tantos quilos. Né? Tenho 68 quilos. Quilograma seria. Só que quilograma é a massa. Tá? A massa é usada em unidade quilograma. Quilograma é massa. Então sempre que falar que um corpo qualquer tem tantos quilogramas, isso é a massa do corpo, não é o peso. Peso é uma força, beleza? Que tem direção e sentido. Massa só tem módulo, só tem valor. Massa não tem direção e sentido. Tranquilo? Então, a massa de um corpo, ela pode ser, com a massa de um corpo, pode ser calculado o peso. Então, se eu tenho a massa, eu multiplico pela gravidade, aceleração da gravidade, né? Ó, atração gravitacional, força gravitacional, aceleração gravitacional. Então, essa aceleração da gravidade, que na Terra é aproximadamente 10, né? Então, você pega a massa e multiplica por 10 ou por 9,8, dependendo da questão, tá? Então, vai depender da questão para saber quanto vale essa gravidade aqui. Se por acaso uma questão que você estiver fazendo não der esse valor, não estiver dando o valor da gravidade, pode usar 10. Tá? Pode aproximar para 10. Mas normalmente nas provas, concursos,
tá? Utiliza a gravidade e ele dá a gravidade, diz quanto é a gravidade, beleza? Da Terra ou de um outro planeta qualquer. Então, o peso é uma atração gravitacional que a Terra faz nos corpos, em direção ao centro dela. Então, o peso, como é um vetor, né, todas essas forças são vetoriais, elas têm direção e sentido. Então, qual seria a direção e o sentido do peso? Bom, a direção e o sentido seria, você pode falar na prática verticalmente para baixo, beleza? Ah, mas como é que você sabe que é verticalmente para baixo? Porque se eu soltar esse pilô, por exemplo, que é um corpo, né, ele é atraído pela Terra. Então ele é atraído verticalmente para baixo. Ele não sobe nem vai para um lado para o outro. Né? Se subir e for para um lado para o outro, corre que deu ruim. Beleza? O corpo ele desce, ele cai. Tranquilo? Então se o corpo ele cai verticalmente, a gente representa a setinha do peso como sendo verticalmente para baixo. Ou, falando de uma maneira mais correta, para o centro da Terra. Beleza? Para o centro da Terra. Tranquilo? Ou do centro de um planeta. Beleza? Essa é a força peso. Todos os corpos possuem peso? Depende. Todos os corpos possuem massa, mas possuir peso depende da gravidade. Né? Você pode ter um corpo muito, muito leve ou muito, muito pesado. Se ele estiver bem longe dos planetas, no espaço, por exemplo, no espaço, bem afastado dos planetas, pode ser que o peso dele tenda a zero, seja zero. Beleza? Então tem que ter gravidade para ter peso. Normal, que eu represento com a letra N maiúscula, né? É uma força de apoio, tá? Eu gosto sempre de chamar assim, para ficar mais fácil de entender, feita pela superfície de forma perpendicular. Então a força normal é uma força de apoio, que apoia um corpo, né? O meu corpo, um livro, você, um armário, um quadro desse, um corpo qualquer, tá? Então, por exemplo, se eu tiver encostado na parede aqui assim, ó, estou encostado na parede, tá? Por que eu ainda não caí para o lado de lá? Por que eu ainda não derrubei a parede, vamos dizer assim? Porque a parede está fazendo uma força em mim, tá? Para dentro, vamos dizer assim, eu faço uma força para fora e ela faz uma força para dentro, para poder me equilibrar, me apoiar. Então eu estou apoiado na parede por uma força chamada força normal, tá? Eu estou apoiado no chão por uma força que o chão faz em mim chamada força normal. Você está sentado numa cadeira ou no sofá ou deitado na cama, apoiado por uma força feita pela cadeira, pelo sofá, pela cama, por onde você estiver, tá? Então onde você estiver encostado, onde um corpo estiver encostado, tem que ter contato com a superfície, tá? Ele vai receber uma força de apoio, beleza? E essa força de apoio, por exemplo, imagina aqui, ó, superfície da Terra, a mesa, tá? E uma caixa em cima da mesa, tranquilo? Se você fizer um bloquinho, fica mais fácil de entender, tá? Mas pode ser um corpo qualquer. Então eu tenho uma caixa aqui em cima. Se o peso dessa caixa é para baixo, a tendência dessa caixa lembra? A tendência do corpo é cair, beleza? Se ele ainda não caiu, se você ainda não caiu no chão ou não passou do chão, porque essa superfície está fazendo uma força de apoio, está apoiando, né? E essa força é perpendicular, 90 graus com a superfície. Então se a superfície é horizontal, a força é perpendicular, 90 graus, beleza? Se a superfície estiver na diagonal, inclinada, se for a criança descendo no escorrego, por exemplo, normal, vai ser assim, perpendicular com a superfície. Se a superfície de contato for a parede, tipo como eu me encostei aqui na parede, né? Força normal, perpendicular à parede, beleza? Então a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato, tranquilo? Então a normal aqui, ó, perpendicular à mesa, tá? Um corpo apoiado na parede, tá? No caso, o quadro. Se o quadro está apoiado na parede, a parede faz uma força de apoio nesse quadro, que é perpendicular à parede. É a parede que faz a força no objeto, no corpo, tá? Então, a parede, que é a linha preta, faz uma força perpendicular, ó, 90 graus, né? Perpendicular. Aí, coloca um Nzinho para representar essa força, tá? O grande problema de alguns alunos é esquecer de representar com a setinha, tá?
ou não saber representar com a seta, né? Cada força dessa que a gente vai estudar. E você tem que saber representar com a setinha, porque quando a gente for fazer exercício, na hora do exercício, você tem que saber aplicar essas forças, tranquilo? Força-peso aqui, por exemplo, seria para onde? Verticalmente para baixo, beleza? Peso sempre verticalmente para baixo. Imagina um bloquinho numa rampa ou uma criança no escorregador. Peso verticalmente para baixo, beleza? A gente só precisa se preocupar em falar para o centro da Terra quando tiver o desenho da Terra, mostrar onde está o centro da Terra, né? Ou de um planeta, né? Nesse caso não tem desenho de planeta nenhum, é só um plano, tá? Então pode colocar peso verticalmente para baixo. E a normal é que o plano que a rampa faz no corpo. Então teria que ser assim, ó. Tem que colocar aqui, ó, saindo do corpo, tá? Saindo do bloquinho aqui, ó. Não vai botar uma seta voando aqui no alto, não. Tá? E tem que ser perpendicular ao plano, tá? Vocês têm que saber aplicar essas setinhas, porque depois que a gente começar a pegar questões com várias forças ao mesmo tempo, se você errar uma setinha dessa, tu erra a questão inteira. Beleza? Primeiro é a parte teórica, depois vem a parte de calcular, não tem jeito. Aqui eu tenho, imagina uma luminária, um lustre preso no teto, sei lá. Tá? Aí você está olhando para o lustre, pô, o lustre não caiu ainda, por quê? Porque tem a força do parafuso, tem um parafuso ali segurando ele, né? Mas tem o peso dele que é para baixo, das forças que a gente já estudou até agora, e é normal que o teto, que a superfície do teto faz nele. Beleza? Aí eu te pergunto, pensa rapidinho, um segundo para pensar. Se eu tenho duas forças sendo feitas para baixo, por que esse corpo ainda não caiu? Por que o lustre está preso lá? Parafuso, acabei de falar, né? Parafuso, para a força do parafuso. Você atarracha o parafuso no teto e existe uma força que o parafuso faz com o teto ali, tá? Que seria o atrito do parafuso com o teto, com o concreto do teto, com a superfície, tá? O parafuso ou o prego, pode ser, né? Ele entra na superfície e aí gera um atrito aqui, ó, e não deixa ele escorregar. Beleza? A gente vai ver já que a força de atrito entre o prego e o parafuso e a madeira ou o concreto, né? Tanto faz, onde for colocado o parafuso, a força de atrito, ela se opõe à tendência de deslizamento. Então, se você colocou um parafuso ou um prego para cima, assim, no teto, numa superfície, né, que esteja o teto, ele não cai porque tem atrito aqui, ó, tem uma força que segura esse prego, ele não deixa o corpo cair. Se não tiver atrito, ele escorrega, aí ele cai. Tranquilo? Então essa é a força-peso, força normal. Força de tração ou de tensão é uma força que é feita por uma corda, cabo, barbante, corrente, tranquilo? Então esses materiais, vamos dizer assim, por exemplo, uma corda, né, ou um cabo ou um fio, eles vão sofrer uma tração ou tensão quando eles forem esticados. Tranquilo? Então quando esta for esticada, então quando eu falo de uma corda, por exemplo, né, feito por uma corda, quando essa corda for esticada, tensionada, daí vem tensão, tração. Tensionar, tracionar é esticar, beleza? Então quando você estica, você tensiona, tem uma tensão, e aí T maiúsculo, tá? E só vai ter força de tração ou de tensão quando eu tiver um cabo, um fio, uma corda, pode ser uma corrente, um barbante, beleza? Uma linha de nylon, qualquer coisa, vai ter tração, né? E aí as forças de tração vão ser aqui, ó. Sempre de A no B, de B no A. Então se eu tenho dois corpos, um puxando o outro, lembra que o A, olha, ó, aqui é uma força F, é uma força de uma pessoa, tá? Então finge que eu vou arrastar aqui o corpo A, tá? Uma caixa A, ou um carrinho A, sei lá, e esse A está preso no B por uma corda, por um cabo, tá? E aí quando eu puxo o A puxa o B. Então, se o A está puxando o B estava parado, lembra? Se ele estava parado, todo o corpo que está em repouso, a tendência é continuar em repouso, né? Se o corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Mas se o corpo estava parado, a tendência é continuar parado. Então, quando o A tenta tirar o B do lugar, ele faz uma força feita pelo fio, que eu chamo de tração. E aí o B não quer sair do lugar, o B está parado aqui, ó, eu sou o B. Aí quando o A me puxa, eu tento não sair do lugar. E aí eu tento resistir, ou seja, eu faço uma força de volta. Então o A me puxa para lá, eu puxo o A para cá. O A puxa o B puxa o A. E aí, lembra que uma força ao contrário da outra, na mesma direção, feita por dois corpos, lembra o que é isso?
Leis de Newton? Que leis de Newton fala isso? Um corpo faz uma força no outro, o outro reage, ação e reação. Então eu tenho ação e reação aqui, ó. O A faz uma força no B, que seria ação, e o B reage com uma força de reação, também pelo cabo, né, que eles estão conectados pelo cabo, para que ele para que ele tente não sair do lugar, mas ele vai ser arrastado, né? Mas existe uma força de ação e reação aqui. Então, forças de tração no mesmo fio são forças de ação e reação, beleza? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Tranquilo? Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação, tá? Terceira lei. Força elástica, que eu chamo de Fel, é feita por um corpo capaz de restituir uma deformação. Como assim restituir uma deformação? Voltar ao normal, né? O que era antes. Por exemplo, se eu pegar um elástico e esticar, por exemplo, se eu pegar esse tecido aqui, ó, ele tem esse tamanho, esse formato aqui, tá? Se eu esticar ele assim, ó, se eu fizer isso, eu estou esticando o tecido, certo? Quando eu solto, ele volta para o lugar, beleza? Meio esgarçado, porque é um tecido, né? Não é muito elástico. Mas imagina aquelas roupas de malhar que tem elasticidade, ou um elástico, beleza? A sua pele, quando eu pego a minha pele e deformo ela aqui assim, ó, e solto, ela volta para o lugar. Por quê? Porque ela tem elasticidade para restituir uma deformação, para voltar ao normal, beleza? Então, sempre que eu deformar um corpo, esse corpo vai criar uma força elástica, tranquilo? E essa força elástica vai ser o seguinte, imagina uma mola desse tamanho, tá? Sem deformar, tá? Um tamanho normal, original. Se eu puxo essa mola para a direita aqui, ó, eu estou deformando essa mola, estou esticando ela, tá? A deformação nada mais é do que o quanto você aumentou do tamanho original. O tamanho original era esse. Ela virou desse tamanho, aumentou quanto? Aumentou esse tantinho aqui, ó. Tá? Igual aqui, ó. Aí a mola original é esse tamanho. Aí eu comprimi a mola, empurrei ela para a esquerda, ó. Estou empurrando, comprimi a mola. Ela tinha esse tamanho e passou a ter esse tamanho. Então eu deformei ela quanto? Esse tanto aqui que a gente chama de X. Então o X representa deformação, em que a unidade padrão no SI é metro, tem que ser metro, muitas questões vêm em centímetro, tem que passar para metro, beleza? E o K, que é uma constante elástica, tá? O K representa uma constante de elasticidade, a gente chama de constante elástica, que depende do material que é feito, né? Se ele é feito de algodão, se ele é feito de lycra, se ele é feito de nylon, beleza? Depende da elasticidade do corpo. E esse valor normalmente ele dá na questão. Se ele não der a constante elástica na questão, ele vai dar outros dados para você poder calcular essa constante, tá? Mas normalmente vem na questão, tem que vir, né? Você não precisa gravar todos os valores de constante elástica. E, para fechar, a força de atrito, que é o FAT, e a força de atrito, ela se opõe à tendência de deslizamento paralela à superfície. Então, como assim? Se eu tento arrastar alguma coisa, né? E tenho dificuldade, é porque tem alguma força contrária à sua força, né? Por exemplo, estou empurrando um carro sozinho, mas não estou conseguindo tirar do lugar. Estou fazendo força ali no carro, ou um armário, ou uma geladeira, sei lá, uma estante grande, né? Cheio de troço dentro. Eu estou empurrando ali, empurrando, o troço não sai do lugar. Se eu não consigo tirar do lugar, é porque tem uma força contrária à minha. Ou seja, tem uma força que seja maior do que a minha ou igual, no mínimo igual, né? Pensa no cabo de guerra. No cabo de guerra tem como as forças opostas serem uma maior que a outra, mas tem como ser igual também, né? Se um puxa com 20 newtons, o outro puxa com 20 newtons, 20 menos 20 vai dar zero. Então vai equilibrar, vai ficar equilibrado, né? Agora, se eu empurro alguma coisa e tento arrastar do lugar e não consigo, é porque eu não venci a força de atrito do chão, da superfície do chão com o armário, ou do chão com o carro que eu estou empurrando. Tem algum atrito ali, beleza? E quando eu faço isso, acontece aqui, ó. Quando eu tento empurrar alguma coisa para a direita ou para a esquerda, né? A força de atrito, ela muda de lado, muda de sentido, tá? Ó, repara que ela é paralela à superfície, beleza? E com a tendência de se opor ao deslizamento. Então, se eu tento, repara que eu tento empurrar o bloquinho para a direita. Se eu tento empurrar ele para a direita, a força de atrito surge para a esquerda, contrária à minha.
beleza? Se eu tentar puxar esse bloquinho para a esquerda, arrastar ele para a esquerda, o FAT vai mudar de lado, vai mudar de sentido. Vai passar a ser para a direita, beleza? Aqui num bloquinho que desce uma rampa, uma criança que desce uma rampa, por exemplo, né? Imagina que eu coloquei um bloquinho numa rampa, tá? E esse bloquinho foi descendo devagarinho, ou então eu botei na rampa e não desceu, ficou parado aqui. Se ele está parado, ou se ele desce devagarinho, né? Porque tem uma força contrária à tendência do deslizamento. E para onde é a tendência desse corpo deslizar num escorregador, numa rampa? Para baixo, né? Diagonal para baixo. Então a tendência é ele descer mais ou menos nesse sentido aqui. E aí, se ele não está descendo, é porque existe uma força que se opõe ao deslizamento, que é o FAT, força de atrito, beleza? Vamos aplicar as outras duas forças que a gente aprendeu aqui agora. Ó. Peso normal, ó. O peso seria aqui, ó, verticalmente para baixo, P, normal do chão para cima, perpendicular, N, tá? Aqui, ó, o peso. Se você aprender como é que se aplica as setinhas, começa a virar uma repetição. Né? A gente fez isso aqui basicamente aqui, ó. Olha lá, normal, peso, peso, normal, né? Vira repetição. Normal ela é diagonalzinha assim, né? Porque ela tem que ser 90 graus com a rampa, com a superfície, tranquilo? Essa força de atrito, ela pode ser calculada como Mi, essa letra aqui, ó, é uma letra grega chamada Mi. Letra grega chamada Mi, que fisicamente representa coeficiente de atrito, beleza? Então esse coeficiente de atrito depende da superfície de contato, né? Se a superfície é lisa, se ela é muito áspera, tá? Imagina um piso, tá? Um chão com um piso sujo, ele tem um atrito. Se ele estiver limpinho, bem polido, ele tem um atrito menor, né? É mais fácil de deslizar. Se ele estiver limpo, com água e sabão, menos atrito ainda, né? Mais liso ele vai ficar, mais escorregadio ele vai ficar. Então, quanto mais escorregadio, vamos dizer assim, uma superfície, menos atrito tem. Quanto mais áspera, mais atrito tem, beleza? Maior é a força de atrito. E aí o coeficiente de atrito, que é esse Mi, ele também é dado na questão, tá? Tem que te falar. Você não vai gravar o coeficiente de atrito para todas as superfícies, não tem como, né? Mas se ele pedir para calcular esse coeficiente de atrito, ele tem que te dar outros valores. Tem que te dar força, tem que dar normal, peso, massa, ele tem que dar outros valores para você poder calcular esse coeficiente de atrito, tá? Uma observação importante aqui, ó, um detalhe importante, é que o coeficiente de atrito para uma mesma superfície, o coeficiente de atrito estático, que é o Ezinho, ó, Mi com Ezinho, coeficiente de atrito estático. O Mi com Czinho, que é um C, é coeficiente de atrito cinético. Beleza? A diferença do estático para o cinético é quando o corpo está parado ou em movimento. Tá? Então aqui, o coeficiente de atrito estático é quando o corpo está em repouso. E o cinético é quando o corpo está em movimento. Tá? Então se o corpo estiver parado, tipo aqui, por exemplo, finge que ele está parado, não está descendo. O coeficiente de atrito aqui seria estático, tá? Mas se eu coloquei ele aqui, ele começou a descer devagarinho, aí eu já tenho que usar o coeficiente de atrito cinético, beleza? Então na questão, na hora de calcular alguma coisa, uma força, por exemplo, eu tenho que usar o coeficiente de atrito de acordo com o enunciado. Ele vai dizer se o corpo está parado, se está se movendo, ele tem que falar. Você não vai adivinhar também, tranquilo? Fica tranquilo. E o coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o cinético, né? Como assim na prática? Dá um exemplo aí na prática. Tranquilo, o exemplo é o seguinte. Quando você tenta arrastar alguma coisa de lugar, um armário, um sofá ou um troço qualquer, uma geladeira, sei lá, uma coisa pesada, leve não vai sentir tanto. Tem que ser pesado. E você faz força para tirar do lugar, já reparou que quando você faz força para tirar do lugar, a força é maior, tem que ser maior, você tem que fazer mais força do que para manter ele em movimento? Repara só, quando você empurra um corpo, que você faz a força para tirar ele do lugar, você faz muita força, depois você diminui a força para manter ele em movimento. Tá? Por quê? Porque o coeficiente de atrito estático, quando ele está parado, é um valor maior do que quando ele está em movimento. Por isso que para tirar do lugar é mais difícil do que para manter em movimento. Tranquilo? Não sabia dessa, né? Testa só depois aí daqui a pouco, ó. Para fechar, aí você testa aí, ó, no sofá. Quando você está andando,
você faz força no chão para andar, certo? Sem atrito você não consegue andar. Você no máximo desliza, né? Tipo uma pista de gelo com patins, aí você desliza. Mas quando você quer andar de tênis, descalço ou de chinelo, que você dobra o pé para empurrar seu corpo para frente, você faz isso, você está fazendo força no chão para trás. Como se você estivesse, entre aspas, empurrando o chão com o pé para trás. Você empurra o chão para trás e o chão faz uma força na sola do seu pé, do seu tênis ou do seu chinelo, para você não escorregar. E que força é essa que não deixa o seu pé escorregar? Ou a roda de um carro escorregar, ou a roda de uma moto, uma bicicleta, de um caminhão, não deixa derrapar? Aqui, ó. A força que se opõe à tendência de deslizamento. Então, para o seu pé não escorregar na hora que você dobra o pé e faz isso, para você não ficar escorregando, na hora que eu for andar e meu pé escorregar no chão, é a força de atrito que permite com que você saia do lugar, se desloque. E aí, muita gente grava o seguinte, uma coisa errada, né? Por isso que eu botei esse exemplo do tênis e sempre deixei para o final para encerrar. Muita gente fala assim, a força de atrito então é sempre contrária ao movimento, né? Nada disso. Não é sempre contrário ao movimento nada. Eu não falei isso em momento algum. A força de atrito, por que as pessoas gravam isso? Porque aqui, ó, puxei para a direita, né? Movi o corpo para a direita, força de atrito para a esquerda. Aqui o corpo está descendo, força de atrito para cima. Fala, então é sempre contrário ao movimento. Não é. Deleta isso. A força de atrito, ela é uma força que se opõe à tendência de deslizamento. Então você tem que saber para onde o corpo tem tendência a se mover, ou escorregar, vamos dizer assim, e aplicar a força de atrito. Beleza? Aqui, ó. Eu fiz força para a direita, a tendência é ele escorregar para a direita. Então, faixa para a esquerda. Tá? Ela se opõe. Se opõe à tendência de deslizamento. Não falei nada que se opõe ao movimento. Beleza? Aqui, ó. A tendência é escorregar para baixo. Então, a força de atrito é para cima. Aqui, eu empurro, lembra? Dobrei o pé, empurro o chão para trás para ir para frente. Então, quando eu empurro o chão para trás, para o meu pé não escorregar aqui, ó, a tendência do meu pé é escorregar para onde? Ao invés de falar para trás, vamos falar direita e esquerda aqui, ó. A tendência do pé é escorregar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Seu pé, se não tiver atrito aqui, tiver molhado, sabão, sei lá, não é fazer assim, ó. Não é escorregar para a esquerda, ó. Então, se a tendência é escorregar para a esquerda, força de atrito se opõe ao escorregamento, ao deslizamento. Então, a força de atrito, ela é feita pelo chão no seu pé para a direita. E aí, nesse momento, a força de atrito passa a ser a favor do movimento, não contrária ao movimento. Beleza? Então, não grava que força de atrito é contrária ao movimento. Se você tende a fazer isso aqui no chão e o seu pé tende a escorregar para trás, se ele não escorrega para trás e você consegue andar, é porque a força de atrito foi feita para frente. E o seu pé faz uma força no chão, né? Aí seria uma força, sei lá, força do seu pé. Tá? Então o seu pé faz uma força para trás, no chão, e a força de atrito faz uma força para frente. Por isso que você se desloca. Tranquilo? Essas forças são ação e reação também. Força que o pé faz no chão, força que o chão faz no pé. Qual é o nome da força que o chão faz no seu pé, para o seu pé não escorregar? Força de atrito. Beleza? Ação e reação. Mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, atua em corpo diferente. Pé e chão. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Física é linda. Abraço.